especificamente no manga larga machador, nós tivemos um tempo em que esse posterior era assim muito arrastado, pobre de movimento, e foi preciso fazer um trabalho de cruzamento, de seleção, para que a gente pudesse ter uma melhora nisso. Essa melhora não é estética, é isso que eu acho importante. É uma melhora funcional, para que esses animais, trabalhando no campo, morro abaixo, o que for, eles tivessem menos risco de tropeço, enfim. A partir do ponto que esse animal cria essa condição mínima, não há necessidade de ter mais articulação. Então, eu acho que é importante a gente, sempre que possível, trazer à mesa essa discussão, no sentido de não querer, de não deixar essa ideia de que precisa de mais articulação. E acabam tomando aí algumas atitudes, como eu digo, a quantidade de animais que a gente vê com corrente no pé para promover um aumento da articulação, às vezes o animal já tem qualidade e ele ainda é submetido a isso como se isso fosse algo, né? E aí o que eu costumo ver, julgando uma exposição nacional, por exemplo, às vezes jogando uma prova de ação, e o animal vem ali ao passo, chega na porteira e começa a trabalhar com o posterior, assim, parecendo frango piado, que estão desesperadamente fugindo dessas correntes e coisas assim. Então, a gente precisa valorizar, como eu falei, essa qualidade articular, o animal machado precisa disso. Então, quando se fala do gesto propriamente dito, a gente fala dessa qualidade de animal rolado, de anterior, que escreve esse semicírculo, e esse cuidado com os flexionamentos, né, então esse semicírculo bem visto nos anteriores, e muito foco no jarrete, a gente vê, não que seja essa a única articulação de forma nenhuma, mas aquela mais evidente, de mais fácil percepção de que esse animal usou a articulação e, consequentemente, trouxe esse casco num nível acima do risco do tropeço, enfim, e avançou. Quer dizer, também outra preocupação de não deixar esse movimento ser apenas vertical, mas ter toda aquela condição de avanço necessário. Então, quando a gente avalia gesto de marcha, é nesse momento que a gente está buscando aí essa qualidade maior da essência, da verdade, da identidade da marcha. Lembrando aqui que nós podemos ter animais de trote clássico que seja rolado, que seja muito bem articulado, que seja articulado exatamente como nós gostaríamos ou precisamos de um marchador. Isso porque nós temos nessas características de flexionamento, de amplitude, uma questão diretamente ligada à conformação. A amplitude, a proporções e angulações de membros, enfim. Além do preparo dado a esse animal para que ele possa lançar mão dos seus recursos. Mas essa questão da distribuição de apoios, que faz com que o animal tire uma mão do chão e na sequência tire qual pé, com quanto tempo depois, isso é estímulo nervoso. Isso aí não está definido pela conformação. Nós temos tido uma experiência interessante no manga larga machador, raça na qual a marcha picada ficou muito tempo alijada do processo, e de pouco tempo para cá, então, ela voltou às exposições, voltou a ter seu valor merecido e necessário. E no começo desse trabalho, nós vimos muitos animais, por exemplo, de garupa muito derriada, de ângulo deficiente de posterior, e as pessoas começando a acreditar que era necessário que o animal tivesse essa característica morfológica para que pudesse apresentar a marcha picada. E a gente vê hoje bons animais de conformação, com muita correção nesse ângulo de garupa, capazes de marchar picada, e não estou falando aqui de animais de marcha batida, sob indução, apresentando marcha picada. Eu não falo desse grupo, mas sim dos animais que naturalmente apresentam a marcha picada, com uma estrutura corpórea, com a conformação ideal, semelhante, sem alterações. Então, o que a gente percebe aí, e nos falta ainda pesquisa científica, sim, a gente ainda almeja muito confirmação de tudo isso, é muito complicado nós técnicos afirmarmos algumas coisas que não estão cientificamente comprovadas. Então, isso é a nossa preocupação, da minha parte, tudo que eu vejo de investimento, como está acontecendo aqui nesse evento, vocês buscando a forma técnica, a condição técnica, o estudo, eu acho que isso é essencial. Nós precisamos ainda de resposta, mas então o que eu estou falando não tem comprovação científica, mas tudo nos leva a crer que enquanto essa qualidade articular, de movimento, de amplitude, o rolar, enfim, está diretamente ligada à conformação do animal, a questão do diagrama da distribuição de apoios, essa vem realmente de estímulos nervosos que vão fazer esse animal ser capaz ou não daquilo. E aí eu aproveito para dizer que os animais marchadores, que a gente vê em alguns grupos sem uma cultura equestre maior, dizerem que é uma degeneração, que o animal que marcha é defeituoso, quando na verdade ele tem uma coordenação motora muito grande. E o animal de marcha picada, esse então tem que ter uma coordenação motora muito melhor para ser capaz de manter
aquela distribuição de apoios e repetir aquilo de forma ritmada, sem perder a regularidade. Então, não é fácil marchar. É por isso que eu disse da facilidade de alguns animais que mais à vontade tendem a associar o andamento. Então, é uma grande virtude de um cavalo marchador, ainda mais quando ele marcha picada, porque ele apresenta essa capacidade, essa possibilidade que vem de uma coordenação motora realmente diferenciada. Alguns animais de marcha batida e que as pessoas tentam colocá-lo na marcha picada, induzindo, muitas vezes o que falta nesse animal não é de forma nenhuma a conformação, mas sim a coordenação motora capaz de fazer aquilo. Então, qualquer um de nós é capaz de pegar um surdo aí, um bumbo, e ficar tum, 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 tum. Mas pegar uma bateria e tocar e repicar não é para qualquer um. E fica muito tempo aí tentando e não consegue. Então, essa questão da coordenação motora é algo que está bem na frente aí daquela parte do gesto, que é exatamente o diagrama, a identidade do nosso cavalo. Podemos passar. Bom, desses itens, então, que são utilizados para um norte na avaliação, eu falei então do gesto, fiz questão de colocá-lo primeiro, porque é essa identidade, ou seja, esse animal é marchador ou não. Ele não é, então ele está fora. Ele é marchador, então nós vamos avaliar a qualidade dessa marcha. Então a comodidade é a qualidade inerente ao animal que conduz o cavaleiro sem lhe transmitir desconforto. Não é esse o único conceito, não para por aí, mas eu acredito que esse conceito pode nos trazer a possibilidade de entender vários outros. Durante muito tempo, nós ficamos presos à ideia de comodidade ligada à maciez. O animal é macio, então ele é cômodo. O animal não pode ser cômodo se não for macio. Sem dúvida, ele precisa dessa característica. Ele não pode trazer impactos para o cavaleiro. Mas não basta que ele seja macio. Não basta que ele não ofereça esses impactos. Então, tem outros itens que acabam tornando o cavalo não tão cômodo, exatamente porque ele acaba por trazer desconforto de qualquer ordem ao cavaleiro, e isso não é devido. Pode passar, por favor. Então, nós temos aí impactos verticais, laterais e frontais. Então, os impactos verticais normalmente causados pela oscilação vertical do ponto de equilíbrio do animal, isso acontece muito com animais mais diagonalizados, do trote. Impactos laterais, é o contrário, o animal mais lateralizado, então ele tem que tirar mão e pé direito do chão, avança, para ele não cair. Ele tem que deslocar o peso para cá. Então, se vocês entenderem que eu tenho aqui um ponto no meio aqui desse púlpito, né, alinhado com o meu peito, eu vou tirar o meu pé direito do chão, eu tenho que trazer o peso para cá, senão eu caio. Na hora que eu vou tirar o outro de cá, eu levo o peso para lá. Isso é indispensável. Eu não consigo tirar o pé e manter o peso, eu acabo caindo. Então, esse deslocamento do ponto de equilíbrio lateralmente, isso é nítido dos animais lateralizados e traz para o cavaleiro, claro, também um impacto. E os impactos frontais, normalmente, são causados por uma desaceleração. O animal que se projeta para frente, usando os posteriores, nós sabemos que os cavalos têm tração traseira, é a função do posterior. Os anteriores, então, vão servir para suportar esse peso que é projetado para frente pelos posteriores. Então, quando esse movimento de anterior não é de qualidade, não é rolado, não é bem articulado, e muitas vezes esse animal apresenta uma extensão completa antes de tocar o chão, esse animal é acelerado pelo posterior e sofre uma desaceleração, e isso, então, a inércia causa esse impacto frontal do cavaleiro, também extremamente desagradável. Questões de temperamento. Então, quando nós montamos um animal linfático, frio, um animal que depende a todo tempo de ser tocado, esse animal, claro, traz um certo desconforto. Esse animal não tem aquilo que nós chamamos de impulsão, que muitas vezes é confundido com força. Ora, um cavalo de tração, ele tem muita força, mas ele não tem impulsão plena, aquela vontade de ir à frente. Então, nós despertamos essa impulsão através do uso da perna, enfim, e o resultado disso é esse desejo do cavalo se deslocar, de ir à frente. Claro que ele depende da sua estrutura, da força, mas e até do aprender, do saber que sobre aquele comando é preciso andar. Mas ele tem que ter essa disposição. Eu costumo tentar traduzir essa questão aí da impulsão, aquela figura, né, do cavaleiro montado num cavalo meio magrinho e com uma varinha de pescar com a espiga de milho pendurada ali. Então, esse cavalo sempre querendo chegar na espiga de milho, motivado por isso. Então, essa impulsão. Ora, esse animal linfático, esse animal frio de costados, ele não tem esse desejo, não tem uma resposta precisa. E da mesma forma também um animal sanguíneo, um animal muito quente, muito apavorado, isso pode ser falta de um trabalho melhor condicionado, mas sem dúvida sempre que se monta um animal desse também não é agradável, esse animal traz um certo desconforto, até uma certa insegurança.
A questão do adestramento, do condicionamento desse animal, hoje no Manga Larga Machador, nós acabamos por dividir em dois o item comodidade. E nós, então, exatamente para tirarmos essa dúvida e aumentarmos a qualidade da avaliação, nós temos o item comodidade e o item adestramento, trazendo a comodidade mais para aquilo que já é intrínseco do cavalo, e o adestramento para aquilo que foi aplicado a ele como trabalho. Então, nós temos, por exemplo, um animal de apoio pesado. E apoio, pessoal, não é mais o apoio do casco no chão, é apoio que o animal exerce sobre a embocadura, quando ele é impulsionado pelo cavaleiro. Então, muitas vezes o animal, ele se debruça, ele se joga contra a embocadura. Eu costumo dizer muito que no trabalho de doma, é muito importante que a gente faça os andamentos livres, ou seja, passo livre, marcha livre, galope livre, para que esse animal não tenha a embocadura como referência para ele se apoiar. A gente gera impulsão, joga esse animal para frente, na verdade a gente está rompendo o equilíbrio desse animal, e se você nessa fase ainda, você ajusta as rédeas e oferece a embocadura, ele acaba aprendendo a se jogar, a usar demais a embocadura, e mais tarde poderá ser um animal que o pessoal costuma chamar de burdão, esse animal que pesa demais. Então, na doma, a gente costuma fazer muito isso, ter essa referência, para mais tarde, quando esse animal aprendeu a se sustentar por ele mesmo, aí um suave ajuste, um contato, para que ele possa se apoiar também de forma suave, não debruçando. Então, nós temos muitas vezes um animal que você monta, esse animal é desesperado e pendura e força, ou tem uma assimetria muito grande, se apoia demais de um lado, são motivos de desconforto, né? Animal que não apresenta uma boa resposta ao comando, um animal que você quer fazer uma curva e você tem que fazer uma aplicação até de forças e muitas coisas para que ele execute, e não um simples comando de coxa, de perna, de corpo, esse animal deveria te atender. Então, não sendo assim, esse animal também traz um desconforto. A própria questão do equilíbrio, né? Você montado no animal que está totalmente desequilibrado, que te mostra os momentos assim, ele te traz insegurança. Às vezes a gente está jogando um concurso de marcha num animal desequilibrado e tem ali uma poça d'água numa curva, então a gente vem com o cavalo, ele vai chegando na água, a gente vai começar a apertar assim, na hora que a gente passa, ele passa até espremido, com medo desse cavalo cair, escorregar. Então isso, claro, também é um motivo de desconforto. E a própria conformação. Se os senhores entenderem, por exemplo, aí a questão do arqueamento de costela, né, do tórax mais arqueado, ou a questão de acúmulo de gordura, o animal que às vezes também tem excesso. Então, o que acontece aí? Eu monto no animal, repouso as minhas pernas, deixo as pernas caírem, e essas pernas deveriam encontrar e repousar sobre os costados. E muitas vezes o animal sem esse arqueamento, animal muito fino, você solta a perna e não encontra cavalo. Vai procurar, em comando, vai procurar encontrar esse animal tendo que fechar muito a perna. Então, sem dúvida que isso é muito desconfortável. Isso traz, claro, um desconforto. Então, eu estou mostrando aqui alguns itens, algumas possibilidades, fora da maciez, fora da ausência só dos impactos, que podem interferir na questão da comodidade. Então, é tentar trazer essa ideia de nós vermos a comodidade com algo mais amplo, mais importante. Claro, não deve jamais ser duro um cavalo cômodo. O cavalo não pode ser duro, não pode oferecer impacto. Mas não basta um animal macio para ser considerado cômodo, sob pena de nós termos todos esses outros itens aí, sem trazer o verdadeiro conforto, ou seja, trazendo algum desconforto ao cavaleiro. Pode passar, por favor? Estilo é o conjunto de características que dão ao cavalo um ar nobre, elegante, que evidencia equilíbrio, firmeza e energia. Ora, é muito bonito esteticamente um animal que se apresenta com um bom estilo, que tem, então, atitude. O que é atitude? Atitude é a postura que o cavalo assume para o trabalho. O cavalo, na natureza, ele foi desenvolvido para atingir objetivos que são comuns a todas as espécies, quer sejam animais, vegetais, que são a preservação do indivíduo e a perpetuação da espécie. Então é interessante que a gente lá desde pequenininho aprende que o cachorrinho, por mais manso que seja, na hora que ele está comendo ali, não mexe na vasilha de comida dele não, porque aquilo é sagrado, é fundamental para ele se preservar. E também, se ele é predador, ele vai caçar, se ele é predado, ele vai fugir, enfim. E não só esses momentos, como a questão, por exemplo, da reprodução, onde toda a energia, toda a força é ali colocada, nesse sentido também da busca desse objetivo, que é a preservação, a perpetuação da espécie. Então, o cavalo é mais uma espécie que tem esse objetivo. A natureza dotou o cavalo de características ao longo de milhões e milhões de anos para isso. O cavalo não é feito para montar. O cavalo não é um animal feito
desenvolvido pela natureza para ser montado. Nós é que usamos o cavalo, que por sua vez, ele é capaz, ele tolera o nosso peso, ele suporta o nosso peso. É importante a gente lembrar que sempre que eu estou montado num cavalo, ele está ajustado, ele está com alguns grupos musculares ali sob tensão para me suportar. Ele não é uma estrutura própria. E dessa forma, eu posso e devo melhorar a condição desse cavalo, colocando em atitude, ajustando determinadas partes desse cavalo para que ele possa se tornar um pouco mais perto, um pouco mais próximo dessa condição que seria a ideal para ser montado. E um cavalo, então, que tem um bom estilo, ele entra em atitude mantendo a base do pescoço sustentada, então a base do pescoço está aqui perto do peito, das espadas, uma nuca flexionada e o seu posterior um pouco à frente, eu gostaria de falar um pouco disso também, mas, enfim, esse animal deve nos mostrar, então, através da estabilidade do seu tronco, da correção dos seus aprumos, desse posicionamento de distribuição correta de peso, né, sem sobrecarga na frente nem atrás, o estilo, ele avalia e busca todas essas características. Ora, por que o cavalo tem que manter essa base do pescoço sustentado? Por que essa nuca deve estar flexionada? E por que da exigência dos posteriores engajados? Então, aqui eu volto a parar um pouquinho, até eu gostaria de saber como é que está meu tempo aí. Estava, né? Acabando? Então, lá. Bom, nós temos que entender a coluna do cavalo com algumas curvaturas fisiológicas. O exemplo mais claro é aquilo que acontece no pescoço. Então, nós temos as vértebras vindo ali ao longo da coluna, até a região da cernelha, e dali à frente, essa coluna, essas vértebras descem, vão lá embaixo, fazem essa curvatura e voltam. Isso é fundamental para que o cavalo possa desfazer essa curvatura, ir lá embaixo, beber e voltar, comer e voltar. Se ele não tivesse essa condição, ele só conseguiria isso se ele levantasse as pernas. Então, isso é uma condição totalmente necessária. Bom, existe nessa mesma estrutura, ao longo de toda a coluna, o que nós chamamos de ligamento nucal, é um cordão fibroso, que nasce na nuca e percorre toda a coluna, emitindo ramos assim para as vértebras. E esse ligamento, quando ele é tracionado, quando ele é puxado para frente, ele provoca uma abertura, uma separação da parte superior das vértebras. E, por consequência, esse animal ganha flexibilidade nesse sentido, ele fica como uma mola, ele fica mais macio, ele amortece. A possibilidade de reunir, de fechar esse animal passa a existir, e eu quero que vocês entendam que na natureza o cavalo só se alonga, ele não reúne. A reunião é uma atitude que nós impusemos ao nosso cavalo. Então, vamos entender que a coluna desse cavalo, assim como a nossa, como está a minha mão aqui, se eu fizer isso, eu consigo vir fechando, trazendo a ponta dos meus dedos aqui atrás, na minha mão. Então, é como se eu entendesse também a coluna do cavalo se fechando, como se eu entendesse o posterior do cavalo indo lá perto da mão, nessa condição. Na medida que a coluna do cavalo está assim, essa pressão aqui é extremamente desconfortável. O cavalo sente dor, ele foge dessa condição. Então, é preciso que a gente desfaça essa condição natural da coluna e faça isso com ela. É preciso que essas vértebras que estavam, então, assim, com essa parte superior quase tocando, a gente consiga isso. A gente abre essas vértebras. E percebam que o meu dedo polegar é como se fosse a garupa. Então, eu vou tentar demonstrar aqui como se eu estivesse flexionando a nuca de um cavalo, e por isso, essa flexão trazendo o ligamento nucal e, por consequência, abrindo a coluna e abaixando a garupa. Me dá uma mãozinha aqui, só segura esse microfone aqui para mim.